Referendo de Viktor Orbán sobre a Ucrânia na União Europeia vira alvo da oposição. Drones ucranianos atingem alvos militares estratégicos em Bryansk. Medvedev ameaça armar Irã e Trump reage duramente. Boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, 27 de junho de 2025. E começamos agora o nosso boletim de notícias diretamente da Ucrânia, com o ATV em português. Eu sou Dina Chetvertak e aproveito para lembrar: apoiem o nosso trabalho, inscrevam-se no canal, curtam e deixem seu comentário. Viktor Orbán se posiciona contra a Ucrânia mais uma vez. O governo da Hungria ainda não publicou os resultados oficiais do controverso referendo Vox 2025 sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia, mas o líder da oposição, Péter Magyar, está chamando-o de fracasso. Lançado pelo primeiro-ministro Orbán, o referendo perguntou aos húngaros se eles apoiavam a entrada da Ucrânia na União Europeia. No entanto, a comunicação de Orbán ao longo da campanha incentivou uma resposta negativa. Ele invocou narrativas alarmistas sobre soldados húngaros em caixões, dificuldades econômicas para os agricultores e perda de subsídios da União Europeia caso a Ucrânia se juntasse ao bloco. A votação foi concluída em 20 de junho, sem que qualquer contagem oficial tenha sido divulgada até agora. O site do governo apenas declara que a votação foi encerrada e que os resultados serão compartilhados em breve. Propaganda em massa contra a Ucrânia e contra a União Europeia foi espalhada por todo o país. As consultas foram acompanhadas por uma incitação agressiva ao ódio infundado contra tudo o que está relacionado à Ucrânia. Uma campanha de desinformação desse tipo já dura vários meses. Autoridades húngaras têm inventado ameaças inexistentes, supostamente vindas da Ucrânia, com o objetivo injustificado de intimidar os cidadãos húngaros. Trecho da declaração do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. Péter Magyar, líder do partido TISA, o principal rival político de Orbán, rotulou o referendo como uma campanha de propaganda financiada com bilhões de forints de dinheiro público. Segundo ele, a participação foi extremamente baixa. Ele estima que apenas 3 a 7% dos votos enviados por correio foram devolvidos, sugerindo uma participação máxima de cerca de 600 mil eleitores. Ele criticou a falta de transparência e a natureza não verificável dos votos, especialmente o componente online, no qual as pessoas podiam acessar com diferentes e-mails e aumentar os números de votos várias vezes a partir de uma única pessoa. Um fracasso completo. É engraçado que a propaganda esteja tentando dar credibilidade à cifra falsa de 2 milhões que eles anunciaram, dizendo que um tabelião vai certificar o resultado. Certificar exatamente o quê? Cédulas anônimas que qualquer um pode preencher. Ou uma votação pela internet, onde qualquer um pode votar quantas vezes quiser. Péter Magyar, líder do partido húngaro, TISA. Enquanto isso, Magyar apontou para sua própria iniciativa nacional, A Voz da Nação, na qual mais de 1,1 milhão de húngaros teriam participado. Quando perguntado se a Ucrânia deveria entrar na União Europeia, 58% responderam sim. Magyar prometeu usar esses resultados como base para sua política caso vença as próximas eleições parlamentares em abril de 2026. A União Europeia fornecerá à Ucrânia 30,6 bilhões em assistência financeira este ano, de acordo com as conclusões da reunião do Conselho Europeu sobre a Ucrânia, publicadas no site oficial da União Europeia, conforme relatado pela agência de notícias Ukrinform. E o novo programa de financiamento para a produção de drones também foi adotado. Acabamos de discutir o quanto é importante que a Ucrânia invista em sua extraordinária, ágil e inovadora indústria de defesa. Por isso, elaboramos um programa de financiamento no valor de 150 bilhões de euros, chamado SAFE. Nesse programa, Estados-membros, a própria Ucrânia e outros parceiros poderão acessar empréstimos para investir na indústria de defesa ucraniana, que já demonstrou ser capaz de inovar, produzir com rapidez, confiabilidade e em larga escala. Temos muito a aprender com vocês nesse aspecto. Dessa forma, também podemos apoiá-los na sobrevivência da Ucrânia.
Os líderes da União Europeia reafirmaram seu compromisso de apoiar os esforços de reconstrução e recuperação da Ucrânia, enquadrando esses processos dentro do contexto mais amplo da futura adesão da Ucrânia à União Europeia. O Conselho pediu ao Conselho da União Europeia que prossiga com os próximos passos do processo de adesão, utilizando uma abordagem baseada no mérito para abrir os clusters de negociação assim que as condições necessárias forem cumpridas. O Conselho também tomou nota da avaliação da Comissão Europeia, indicando que os clusters fundamentais estão prontos para serem abertos. Além disso, os líderes da União Europeia manifestaram total apoio aos esforços em andamento para garantir a responsabilização por crimes de guerra e outras graves violações cometidas durante a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Eles também acolheram com satisfação os avanços em direção ao estabelecimento de um tribunal especial para o crime de agressão, no âmbito do Conselho da Europa. Na noite de 26 de junho, drones ucranianos operados pela Direção Principal de Inteligência da Ucrânia realizaram um ataque de precisão em depósitos militares em Bryansk, na Rússia. De acordo com fontes de inteligência, o alvo foram instalações do Centro de Suporte Logístico das Forças Armadas Russas, onde grandes quantidades de combustível de míssil e produtos petrolíferos estavam armazenados. Moradores locais relataram uma série de explosões e um incêndio de grande escala que tomou conta de um depósito de óleo no distrito de Fokinsk da cidade. A operação envolveu o Bober Castor, modernos sistemas não tripulados ucranianos capazes de operar profundamente atrás das linhas inimigas. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, 19 drones foram abatidos sobre o Oblast de Rostov, 13 sobre a Oblast de Volgogrado, 4 sobre a Crimeia temporariamente ocupada e um em cada um dos oblasts de Belgorod, Bryansk e Samara. O avançado drone míssil ucraniano Peklo Inferno atingiu a travessia sobre o rio Aidar, na região de Luhansk, e uma estação de bombeamento próxima. Esta marca quase a sexta implantação bem-sucedida desses drones no campo de batalha. No dia 6 de dezembro de 2024, no Dia das Forças Armadas da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky entregou o primeiro lote dos avançados drones mísseis Peklo às forças de defesa. O Peklo voa a cerca de 700 km por hora, impulsionado por um motor turbojato. Os drones mísseis são mais simples do que os mísseis de cruzeiro clássicos, com uma ogiva menor, cerca de 50 kg contra 450 e 500 kg, e custam bem menos. Enquanto um míssil de cruzeiro pode custar $1,5 milhão ou mais, um drone míssil custa algumas centenas de milhares. O principal é conseguir produzir esses pequenos mísseis em grandes quantidades. Estamos falando de centenas de unidades. Os motores podem ser comprados, podemos fabricar os sistemas de navegação, também podemos produzir as ogivas. A chave é a quantidade. Nas condições atuais, você não pode lançar mísseis caros como o Neptune em todo o alvo porque é muito custoso. Esses mísseis devem ser reservados para aeródromos onde ficam aeronaves caras e assim por diante. Pavlo Narozani, especialista militar e fundador da CO, Correio Reativo para as Forças Armadas da Ucrânia. O ministro ucraniano das Indústrias Estratégicas, Herman Smetanin, comentou que o Peklo não apenas está sendo produzido em série, mas também está em constante aprimoramento. Trabalhos contínuos estão em andamento para aumentar sua resistência à guerra eletrônica, assim como para melhorar suas características operacionais e precisão de ataque. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev é conhecido por usar ameaças nucleares como forma de pressionar outros países. Seus comentários recentes sobre fornecer armas nucleares ao Irã provocaram uma forte reação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mais detalhes a seguir na reportagem. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, comentou nas redes sociais os ataques aéreos de Washington ao território do Irã. Segundo ele, os ataques supostamente não atingiram seus objetivos, mas agora, cito, vários países estariam prontos para fornecer diretamente ao Irã seu arsenal nuclear. E o presidente Trump teria iniciado uma nova guerra para os Estados Unidos. A reação não demorou. Donald Trump repreendeu o fiel aliado de Putin, pedindo que ele não falasse levianamente sobre armas nucleares. Eu ouvi mesmo o ex-presidente Medvedev da Rússia falando casualmente a palavra com N, nuclear,
e dizendo que ele e outros países estariam dispostos a fornecer ogivas nucleares ao Irã? Ele disse isso de verdade ou é só imaginação minha? Se ele realmente disse isso e se for confirmado, por favor me avisem imediatamente. A palavra com N não deve ser tratada com tanta leveza. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, na Truth Social. A chantagem nuclear é o truque favorito de Medvedev. Ele já ameaçou diversas vezes nas redes sociais com ataques nucleares contra Kiev e o Ocidente. Mas, após a publicação de Trump, ele mudou o tom e tentou se justificar, dizendo que, ao falar de vários países, não se referia à Rússia. Moscou supostamente não pretende transferir armas nucleares para Teherã, já que é signatária do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Os bombardeios americanos a instalações nucleares no território iraniano colocaram o Kremlin numa posição muito difícil, segundo o jornal The Telegraph. Moscou não esperava ações tão decisivas de Washington, acreditando que a política de Trump, America First, o impediria de se envolver em conflitos militares no exterior. Além disso, o Kremlin esperava que concessões à Rússia sobre o Irã levassem a concessões dos Estados Unidos sobre a Ucrânia. Um dos diplomatas russos disse: alguns oficiais acreditam que, se mantivermos a flexibilidade e não pressionarmos demais a questão iraniana, poderemos obter algumas concessões dos Estados Unidos na frente ucraniana. Outro diplomata afirmou: nossas relações com os Imerseneuá já estão complicadas por causa da Ucrânia, e já há alguma frustração e irritação por parte de Trump com relação à nossa posição sobre o Irã. Trechos da publicação do The Telegraph. A crise iraniana não pode melhorar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, acredita o presidente da Ucrânia. Os Estados Unidos apoiam de forma aberta e consistente Israel. Já Moscou apoia seu aliado Teherã. O Kremlin se limitou ao apoio verbal e a consultas, com receio de deteriorar ainda mais as relações com Washington. Eu realmente não sei qual é a relação de Trump com Putin. Não estou a par. Tenho certeza de que o presidente Trump entende que os ucranianos são aliados dos americanos e que o verdadeiro inimigo existencial dos Estados Unidos é a Rússia. Eles nunca serão amigos. Podem ser parceiros de curto prazo, mas nunca amigos. O desejo de não estragar as relações com Washington impôs sérias restrições à cooperação entre Moscou e Teherã, destaca o Instituto para o Estudo da Guerra. O Kremlin classificou as ações dos Estados Unidos no Irã como uma escalada injustificada e não provocada no Oriente Médio. Putin, por sua vez, garantiu ao ministro das Relações Exteriores da República Islâmica que a Rússia está fazendo esforços para ajudar o povo iraniano. No entanto, segundo fontes da agência Reuters, Teherã ainda não obteve o que deseja. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, deveria entregar a Putin uma carta de Khamenei, na qual o líder supremo solicita ajuda adicional da Rússia. O Irã ainda não está impressionado com o apoio russo, disseram fontes iranianas a Reuters, e o país quer que Putin faça mais para apoiá-lo contra Israel e os Estados Unidos. Publicação da agência Reuters. O Kremlin chegou a oferecer-se como mediador nas negociações com o Irã, mas, ao que tudo indica, o presidente dos Estados Unidos não valorizou a iniciativa. Conversei com ele ontem, e ele realmente se ofereceu para ajudar como mediador. Eu disse: faça-me um favor, seja mediador com a Rússia. Cuide disso primeiro. Moscou é parceira de longa data de Teherã no desenvolvimento do programa nuclear. A primeira usina nuclear do Irã, em Bushehr, ainda é assistida pela estatal russa Rosatom. Em janeiro de 2025, Moscou e Teherã assinaram um acordo de parceria estratégica abrangente. Entre outras coisas, ficou acertado o intercâmbio de tecnologias nucleares. Um mês depois, começaram as negociações para a construção conjunta de mais uma usina nuclear. Em troca da ajuda com o programa atômico e o contorno das sanções, o Irã fornece à Rússia mísseis balísticos. Foi Teherã quem compartilhou com Moscou a tecnologia de produção de drones, com os quais o exército russo ataca regularmente cidades ucranianas. E assim encerramos o boletim da UATV em português desta sexta-feira, 27 de junho. Muito obrigada por nos acompanhar. Continuem nos apoiando. Inscrevam-se no canal, curtam e compartilhem. A partir da semana que vem, Lada Filatova continua com vocês aqui na nossa programação. Até logo e glória à Ucrânia!